Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo diga amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nesta mensagem vamos abordar um assunto que nunca foi abordado nas redes sociais. Em todas as nossas mensagens, nós tomamos como base as Escrituras. Os religiosos ainda não descobriram que as Escrituras não batem com a Bíblia dos religiosos. Bíblia é um conjunto de livros. As Escrituras também podem ser um conjunto de livros, que é chamado de Escrituras. As Escrituras são bem antigas, quanto que a Bíblia foi criada pelos religiosos. No tempo dos profetas não existia a Bíblia, existiam as Escrituras. Existiam as Escrituras, mas isso escritas em rolo de papel, não era escritas em livros com o nome de Bíblia. A palavra Bíblia foi inventada pelos religiosos. Vamos tomar como base para a nossa mensagem? É um ponto da palavra que está nas Escrituras, se encontra em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17 a 19. Que diz assim: o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, até hoje eu ainda não ouvi da boca dos religiosos uma interpretação positiva sobre estas palavras que está escrito em Apocalipse 22, 18 e 19, sobre acrescentar ou tirar quaisquer coisa da profecia deste livro. Se alguém ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Irmãos, quando os religiosos dizem ninguém pode acrescentar nem um tio e nem um cedilha do que está escrito na Bíblia, porque está escrito em Apocalipse 22, 18 e 19, que ninguém pode acrescentar nem um tio e nem um cedilha do que está escrito na Bíblia. Irmãos, em Apocalipse 22, 18 e 19, não está dizendo que ninguém pode acrescentar ou diminuir o que está escrito na Bíblia. Está dizendo que ninguém pode acrescentar ou diminuir o que está escrito neste livro do Apocalipse. Não está dizendo que ninguém pode acrescentar e nem diminuir o que está escrito na Bíblia. Então, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, não se pode acrescentar ou diminuir o que está escrito no livro do Apocalipse, mas nos outros livros da Bíblia pode-se acrescentar e diminuir. Ou os irmãos não sabem que a Bíblia, da sua criação até hoje, tem sido acrescentada e diminuída? Centenas de palavras? Irmãos, não sabe que os sábios entendidos adulteraram a Bíblia? Os irmãos não sabem que a Bíblia que nós usamos não bate com as Escrituras e com os seus originais? Os homens sábios entendidos deste mundo, uns acrescentam e outros diminuem. Ninguém pode acrescentar ou diminuir o que está escrito na Bíblia. Que eles mesmos, os sábios entendidos deste mundo, acrescentam e diminuem o que está escrito na Bíblia deles.
O grande erro dos religiosos é não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, como disse o próprio Jesus Cristo em Mateus 22 e 29. Os irmãos sabem qual é o maior erro dos religiosos? O maior erro dos religiosos é aonde eles abrem a Bíblia, eles dizem que é a palavra de Deus. E isso não é verdade. É mentira e enganação. A Bíblia do Gênesis ao Apocalipse não é a palavra de Deus. Na Bíblia contém a palavra de Deus. Na Bíblia pouco contém a palavra de Deus. São poucas as palavras que Deus falou na Bíblia. É um erro muito gravíssimo, aonde se abrir a Bíblia e dizer que é a palavra de Deus. Somente os religiosos, por não ter conhecimento das Escrituras, aonde eles abrem a Bíblia, dizem que é a palavra de Deus. O espírito do engano tem hipnotizado os religiosos de toda a face da terra para crer que aonde eles abrirem a Bíblia é a palavra de Deus. Neste caso, para que aonde nós abrirmos a Bíblia seja a palavra de Deus, há uma contradição na Bíblia. Por quê? As Escrituras dizem que há um único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Os religiosos dizem que aonde abrir a Bíblia é a palavra de Deus. Para os religiosos crer que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus, então, neste caso, tem muitos deuses, porque tem que ter um Deus para cada livro da Bíblia. Os religiosos protestantes, ou seja, a Bíblia dos religiosos protestantes tem 66 livros. A dos religiosos católicos romanos tem 73 livros. Então quer dizer, meu irmão, que na Bíblia dos protestantes tendo 66 livros, tem que ter 66 deuses. E na Bíblia dos religiosos católicos tem que ter 73 deuses. Por quê? Porque a Bíblia dos protestantes tem 66 livros. Um Deus para cada livro. Os católicos têm que ter 73 deuses. Um Deus para cada livro da Bíblia. Sem sombra de dúvida, sem questionamento. Mas os religiosos questionam que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Irmãos, em Cristo Jesus, os religiosos são tão supersticiosos que eles pensam que, se não disser que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus, está pecando contra Deus e contra a sua palavra aqui na terra. Ninguém comete nenhum pecado contra Deus e nem contra a sua palavra por não crer que a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus. Alguém comete pecado contra Deus em dizer que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Porque quem acreditar que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus está crendo na mentira. Porque não é verdade que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. A verdade é que na Bíblia contém a infalível palavra de Deus. O espírito do engano conseguiu enganar mais de 90% dos religiosos da terra. O espírito do engano diz para os religiosos: a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Sabe por que o espírito do engano diz que para os religiosos que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus? As Escrituras dizem que o espírito do engano veio dos céus para a terra, para enganar os povos da terra. Apocalipse 12, 7 a 12. Então, irmãos, a missão deste espírito enganador é enganar todos os povos da terra. O alvo dos espíritos enganadores nesta terra é os religiosos da terra. Os espíritos enganadores conhecem o ponto fraco dos religiosos da terra, que é crer na inteira Bíblia como infalível palavra de Deus, que é crer na mentira, pensando que estão crendo
na verdade, conforme 2 Tessalonicenses 2, 10 a 12. Irmãos, sabe por que os religiosos crêem na inteira Bíblia, como fala a palavra de Deus? Porque eles dão ouvido ao espírito enganador. Sabe por que os religiosos crêem na mentira, pensando que estão crendo na verdade? Porque está escrito, quando o homem não quer obedecer à verdade, Deus envia a operação do erro para que os tais homens creiam na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Porque os religiosos creem que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Porque o espírito do engano ensinou esta mentira, ou ensinou esta mentira para os religiosos. E enquanto os homens não conhecerem a verdade, não se libertam do espírito do engano e da mentira. Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8 e 32. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. João 8 e 36. Quem conhece a verdade não reconhece outro Deus nas Escrituras, porque as Escrituras diz que há um só Deus, verdadeiros. Os outros deuses são falsos e mentirosos. João 17:3, 1 Coríntios 8, 5 e 6. Aqui está o verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando se conhece o Deus único e verdadeiro, não crê na mentira de que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Então, se vocês crêem que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus, então vocês crêem que cada livro da Bíblia tem um Deus falando com vocês. Vocês abrem a Bíblia no livro de Cantares de Salomão e dizem que é a palavra de Deus. Neste caso, Salomão é um Deus, porque quem está falando no livro de Cantares é Salomão e não Deus. Porque vocês não sabem. Para vocês, Salomão é um Deus? Se vocês crêem que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus, então Salomão é um Deus para vocês, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Não adianta vocês questionar com ninguém nesta terra, dizendo que vocês crêem que Deus é único e verdadeiro. Para vocês crerem que Deus é único e verdadeiro, vocês têm que crer que a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, vocês dizem que crê que Deus é único e verdadeiro. Para vocês crerem que Deus crê que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus, até Salomão para vocês é um Deus, porque vocês ouvem Salomão e dizem que é a palavra de Deus. Vocês sabem que tem 2 livros na Bíblia que não tem a palavra de Deus nenhuma vez. Procure no livro de Esté e no livro de Cantares de Salomão, que você não vai encontrar a palavra Deus nenhuma vez. Somente quem nunca conheceu a verdade diz que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Por quê? Quem conhece a verdade não tem dúvida que a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus. Mas na Bíblia contém a palavra de Deus. Somente os religiosos fanáticos creem que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Irmãos, vejam bem, os religiosos dizem que está escrito que ninguém pode acrescentar e nem diminuir nenhum tio e nenhum cedilha. Como é que se dizem que está escrito que ninguém pode acrescentar nenhum tio e nenhum cedilha? Já estão acrescentando, porque não está escrito na Bíblia nenhum versículo dizendo que ninguém pode acrescentar nenhum tio e nenhum cedilha da Bíblia. Não se pode acrescentar e nem tirar o que está escrito no livro do Apocalipse.
quem acrescentar ou tirar o que está escrito na Bíblia, não puder entrar na cidade santa, a Nova Jerusalém, então não pode entrar nenhum religioso, porque os religiosos acrescentaram e tiraram o que está escrito na Bíblia, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Se conhecessem as Escrituras, não tirariam e nem acrescentariam o que está escrito nas Escrituras. O erro dos religiosos é gravíssimo com a interpretação das Escrituras. Interpretar as Escrituras como os religiosos interpretam é muito perigoso. Todos os religiosos interpretam Apocalipse 22, 18 e 19, dizendo que ninguém pode acrescentar e nem diminuir o que está escrito na Bíblia. Aqui em Apocalipse 22, 18 e 19, não está dizendo que ninguém pode acrescentar e nem tirar o que está escrito na Bíblia. Está dizendo que se alguém acrescentar ou tirar o que está escrito no livro desta profecia, que estão escritos neste livro, ninguém pode acrescentar e nem tirar o que está escrito neste livro do Apocalipse. Não é na Bíblia. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Veja bem, irmãos, é muito explicado. Neste livro, não é na Bíblia, é neste livro do Apocalipse. Irmãos, aqui não está se referindo à inteira Bíblia. Está se referindo ao livro do Apocalipse. O que está escrito no livro do Apocalipse e não está se referindo à inteira Bíblia. Pensem em um povo que interpretam as Escrituras equivocados, os religiosos de toda a face da terra. Os religiosos de toda a face da terra vivem no engano e na mentira que a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é a infalível palavra de Deus. Eu pergunto para os religiosos que acreditam que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus: Davi e Salomão é um Deus? Porque as palavras que tem escrito no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, no livro de Cantares, são palavras de Salomão. E é as palavras de Salomão. Como pode ser palavra de Deus? Se não foi Deus que falou? No livro dos Salmos tem vários homens que falaram. E todos estes homens que falaram nos Salmos são deuses, porque os religiosos abrem a Bíblia no livro dos Salmos e dizem que é a palavra de Deus. Abrem no livro de Provérbios de Salomão e dizem: vamos ouvir a palavra de Deus. Deus não falou no livro de Salmos e nem no livro de Salomão, que é Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Como os religiosos abrem a Bíblia no livro de Salmos e no livro de Provérbios e dizem: vamos ouvir a palavra de Deus. Irmãos, é por isso que quando um religioso conhece a verdade liberta da mentira de que a inteira Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é a infalível palavra de Deus. Irmãos, até quando os religiosos da terra vão acreditar nesta mentira de que a inteira Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é a infalível palavra de Deus? Irmãos, eu sei que os religiosos nem ouvem estas nossas mensagens pregadas por mim e por muitos irmãos que têm a mesma ideia. Porque para os religiosos eu sou um herege e um falso profeta. Porque não creio na Bíblia inteira como infalível palavra de Deus. Irmãos, não tem como abrir os olhos e conhecer a verdade e continuar acreditando na inteira Bíblia, que seja a infalível palavra de Deus, ou abrir os olhos e continuar crendo na mentira de que a inteira Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é a infalível palavra de Deus. Se eu creio que Deus é o único e verdadeiro, não tem como
acreditar nos pensamentos de muitos religiosos ou acreditar nos personagens da Bíblia como sendo deuses e que tudo o que eles falaram era Deus falando na boca deles. Para que nós possamos dizer que aonde eu abri a Bíblia é Deus falando comigo, neste caso, para os religiosos, Deus fala até pela boca do diabo. Realmente, Deus fala pela boca do diabo. Para os religiosos, Deus fala na boca do diabo. Deus se usa até do diabo para falar com os religiosos. Por quê? Aonde eles abrem a Bíblia, dizem que é a palavra de Deus. Quem disse estas palavras está escrito na Bíblia? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação? Veja Atos 16, 16 a 18. Quem disse essas palavras? Foi Deus? Foi Paulo? Foi Jesus Cristo? Veja lá quem foi que disse essas palavras, que está lá em Atos 16, 16 a 18. Quem disse estas palavras, certamente não morrerás. Gênesis 3, versículo 4. Irmãos, não tem como se acreditar que a inteira Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é a infalível palavra de Deus. Mas sim, na Bíblia contém a palavra de Deus. Irmãos, no princípio da Bíblia, no livro do Gênesis, nós encontramos Deus dando uma ordem para Adão e Eva. Não comam deste fruto, que vocês morrerão. Deus acaba de conversar com Adão e Eva, dizendo, certamente morrerás. O diabo vem conversar com Eva e diz para Eva, certamente não morrereis. Deus disse que se comer do fruto proibido, morrerás. O diabo, como é mentiroso, disse para Eva, não morrerás. Deus falou a verdade. Se eles comessem do fruto proibido, não morreriam. A morte que Deus estava falando não era a morte do corpo, a morte física, era a morte espiritual. Então Eva desobedeceu a Deus e deu ouvido ao diabo. Quando disse, não comereis. Eva acreditou no diabo, comeu do fruto proibido e morreu espiritualmente. E foram expulsos do paraíso de Deus. E nunca mais ouviram a voz de Deus falando com eles. Irmãos, nós podemos dizer que os religiosos estão na mesma situação de Eva e Adão, mortos espiritualmente, dando ouvido à voz do diabo todos os dias nas suas igrejas aqui na terra. E a voz que muitos religiosos ouvem não é a voz de Deus, é a voz do diabo, dizendo para eles, podem desobedecer a Deus, que vocês não morrerão. Os desobedientes às ordens de Deus não só morrerá fisicamente, mas morrerás espiritualmente, sendo expulso da presença de Deus, e Deus lhes chamando de malditos praticadores de iniquidades. Palavra de Jesus Cristo nas Escrituras, Mateus 25, 41 e 46 e Mateus 7, 21 a 23, Lucas 13, 22 a 28. A voz do diabo fala para os religiosos de toda a face da terra. Podem tirar e pode acrescentar o que está escrito no livro do Apocalipse, que vocês não morrerão. Podem acreditar que a inteira Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é a infalível palavra de Deus, que vocês não morrerão. Esta é a mesma voz que falou com Eva no jardim do Éden. Certamente não morrerás. Deus tinha dito para Eva e Adão que se eles não eram para comer daquele fruto proibido, que se eles comessem, eles morreriam. Então o diabo disse para Eva que Deus estava mentindo para eles. Eles podiam comer do fruto proibido, que eles não morreriam. De maneira alguma pode comer que vocês não morrem. Deus
Não quer que vocês comam para vocês não se tornar como eles, conhecendo o bem e o mal. Então, irmãos, vocês têm uma escolha hoje. Vão continuar ouvindo a voz do diabo, que a inteira Bíblia do Gênesis Apocalipse é a infalível palavra de Deus, ou vão ouvir a voz de Deus dizendo para vocês, a inteira Bíblia do Gênesis Apocalipse não é a infalível palavra de Deus. Na Bíblia contém a palavra de Deus. Quem está com a verdade é quem acredita que a inteira Bíblia do Gênesis Apocalipse é a palavra de Deus, ou quem acredita que a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus. E sim, na Bíblia contém a palavra de Deus. Com quem vocês vão ficar? Com as palavras de quem disse certamente morrerás? Ou com as palavras de quem disse certamente não morrerás? Quem disse certamente morrereis foi Deus. Quem disse certamente não morrereis foi o diabo. O diabo enganou a Eva. E Eva enganou Adão. E ambos morreram espiritualmente. E foram banidos da presença de Deus por dar ouvido à voz do diabo, enganador. Porque a missão do diabo aqui na terra é enganar os povos da terra. E os povos mais fáceis que o diabo achou para enganar aqui na terra foi os povos religiosos. Não tem um povo mais fácil de ser enganado do que os povos religiosos. Uma das maiores enganações do diabo é que a Bíblia do Gênesis Apocalipse é a infalível palavra de Deus. Quer ver um religioso furioso contra você? Fale para ele que a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus e que na Bíblia contém a palavra de Deus. Enquanto as pessoas estão alienadas a um sistema religioso, o diabo consegue enganar com palavras enganadoras e mentirosas. Quem quiser conhecer a verdade sobre Jesus Cristo, renuncie os sistemas religiosos deste mundo. Os irmãos sabem qual é o lugar aqui na terra que o diabo tem mais apoio aqui na terra? Para surpresa dos irmãos, o lugar que o diabo tem mais apoio aqui na terra é os sistemas religiosos. Porque você diz que o lugar que o diabo tem mais apoio é o sistema religioso da terra. Quem já prestou atenção que o lugar que mais os povos são enganados é nos sistemas religiosos da terra? Vocês sabem qual é a parte do corpo que os sistemas religiosos acham melhor para trabalhar? O lugar preferido do corpo que os sistemas religiosos acham melhor para trabalhar é a cabeça do ser humano. Porque na cabeça é onde funciona o cérebro, a mente da pessoa. Então, os líderes religiosos fazem uma lavagem cerebral e dominam a mente da pessoa, ou a mente das pessoas, para acreditar em tudo o que os sistemas religiosos ensinam para eles. Se o líder religioso disser que tem que vender tudo o que você possui e levar para eles, ou seja, levar para a religião deles, os religiosos obedecem a tudo que os seus líderes mandam fazer, eles fazem. Como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Sem sombra de dúvidas e sem questionamento. Então não adianta ninguém questionar. É por isso que o lugar que o diabo tem mais apoio é nos sistemas religiosos da terra. Não tem um lugar que tem mais engano do que nos sistemas religiosos da terra. Pense em um povo enganado, este povo religioso, e eles têm prazer em ser enganados dentro dos sistemas religiosos da terra. Irmãos, em Cristo Jesus, graças a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem milhares de pessoas libertas dos sistemas religiosos da terra. É como disse Paulo na sua segunda carta
a Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26. O servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, instruindo com mansidão os que resistem, para ver se porventura Deus dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar e desprenderem dos laços do diabo, em que pela vontade dele estão presos. É lamentável de se dizer, mas é a realidade, é a verdade nua e crua. Os sistemas religiosos da terra é uma prisão, e os religiosos presos nos laços do diabo dentro das religiões, porque é a vontade dele, é a vontade do diabo prender o povo dentro das religiões e trazer os religiosos presos dentro dos sistemas religiosos da terra. Enquanto os povos da terra não conhecer ou não conhecerem o Cristo das Escrituras, vão continuar presos nos sistemas religiosos da terra e nos laços do diabo. Para quem ainda está preso dentro dos sistemas religiosos, ouça o que Jesus Cristo diz para vocês hoje. João 8, 32 e 36. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Como alguém pode ser livres, alienados a um sistema religioso aqui na terra? Não há como ser livre, preso dentro de um sistema religioso aqui na terra. Quer se livrar dos laços do diabo? Faça o que o anjo do Senhor Jesus Cristo mandou falar em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para não ser cúmplice com os seus pecados, porque os seus pecados subiram até os céus. Veja o conselho de Paulo, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 18. Os sistemas religiosos da terra têm um jugo desigual que não bate com o jugo de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Jesus Cristo e Paulo manda sair do meio dos sistemas religiosos da terra. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18, 1 a 4. Quer escapar da ira de Deus que vai ser derramada sobre toda a face da terra? Sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, não há como conhecer a verdade e ficar preso nos sistemas religiosos da terra. Quem conhece a verdade, que só podemos encontrar em Jesus Cristo, o nosso Salvador, tem pavor às religiões da terra. Somente Jesus Cristo pode libertar as almas dos povos da terra que estão enlaçados nos laços do diabo. Porque a missão do diabo aqui na terra é prender as almas dos homens da terra dentro dos sistemas religiosos. O único lugar que o diabo tem poder de prender os povos aqui na terra é dentro das religiões, porque ele foi expulso dos céus aqui para esta terra, e aqui na terra ele engana o mundo inteiro, ou engana o máximo de pessoas que ele puder enganar aqui na terra. E o povo que o diabo acha melhor enganar aqui na terra é os povos religiosos aqui da terra. Quem já imaginou que os sistemas religiosos é associado com o diabo? Será que tem base nas Escrituras para se dizer que os sistemas religiosos da terra é associado com o diabo? Tem sim, base nas Escrituras. Vejam Lucas 4, 5 a 7. Todas as religiões da terra trabalham pelo reino deste mundo, o qual quem comanda é o diabo. Qual é a religião que não ama as riquezas deste mundo ou as riquezas desta terra? Ou seja, que não ama o dinheiro? Todas as religiões terrenas amam o dinheiro, amam as riquezas da terra, ama aquilo que o diabo ofereceu a Jesus Cristo
lá no deserto. Jesus Cristo rejeitou aquela oferenda do diabo lá no deserto, mas os sistemas religiosos da terra abraçaram de corpo e alma tudo aquilo que Jesus Cristo rejeitou lá no deserto. As religiões abraçam de corpo e alma que as riquezas deste mundo, o dinheiro deste mundo, todas as riquezas da terra. Isso quer dizer que os sistemas religiosos da terra são associados com o diabo, que disse: tudo foi entregue a mim e eu dou a quem eu quiser. Basta vocês me adorarem que eu dou tudo isso. E os sistemas religiosos se ajoelharam e se prostraram perante o diabo e adoraram a ele para receber as riquezas deste mundo. E está aí. Qual é uma religião hoje que não é rica materialmente? Todas as religiões, dentro de poucos anos, ficam podres de rica, porque fizeram pacto com quem? Com Deus? Não. Fizeram pacto com aquele que disse que era dono das riquezas aqui da terra e dava a quem ele quisesse. Por quê? Que ele disse que dava a quem ele quisesse? Porque todos os sistemas religiosos da terra abraçaram o que ele disse que dava a quem ele quisesse. Então, meus irmãos, por que todos os sistemas religiosos da terra adquirem riquezas materiais com tanta facilidade? Todos que conhecem a verdade sabem o porquê todas as religiões adquirem riquezas materiais com tanta facilidade. Todos os sistemas religiosos da terra têm as 5 qualidades da igreja de Laodiceia, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Quem já leu no livro do Apocalipse qual é as 5 qualidades que tem a igreja de Laodiceia? Então é o mesmo que tem os sistemas religiosos da terra. Rico materialmente, mas pobre espiritualmente. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Era tudo que Deus tinha para repassar para os sistemas religiosos da terra antes do toque da última trombeta. Diz Deus: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Isaías 44, 26. Aqui está o selo e a garantia de que esta mensagem tem o selo de Deus. Nós não brincamos com Deus e nem com a sua santa palavra aqui na terra. O que não podemos é abrir a boca e dizer que a Bíblia inteira é a infalível palavra de Deus. O que não podemos é abrir a Bíblia em qualquer lugar, em qualquer livro, e dizer que é a palavra de Deus. Irmãos, vamos ser sinceros com os nossos ouvintes e não enganar os nossos ouvintes. E aonde nós abrir a Bíblia, dizer que é a palavra de Deus. O correto é quando abrir a Bíblia, explicar para os ouvintes. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Provérbios. Vamos abrir a Bíblia no livro dos Salmos. Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse. Nós vamos abrir a Bíblia nos evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos abrir a Bíblia no livro dos profetas. Vamos abrir a Bíblia no livro dos Salmos. Vamos abrir a Bíblia no livro dos Reis e das Crônicas. Isso é gravíssimo, aonde nós abrir a Bíblia, dizer que é a palavra de Deus. Como cada livro da Bíblia tem o seu personagem, quem é o personagem do livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares? É Salomão, o personagem destes livros é Salomão. E Salomão não é um Deus para nós abrir lá e dizer que é a palavra de Deus. Então, como eu posso abrir a Bíblia em um destes livros e dizer, vamos abrir
as nossas Bíblias para nós ouvir a palavra de Deus? Vamos ouvir o que Deus tem para falar com nós? Como Deus vai falar com os ouvintes? Se quem falou foi Salomão? Neste caso, Salomão é um Deus e não um homem pecador. Irmãos, Deus tem nos dado o discernimento para discernir as Escrituras nos seus originais, sem acrescentar e sem diminuir. Os irmãos sabem qual foi os livros que Jesus Cristo reconheceu como Escrituras? Jesus Cristo reconheceu do Gênesis a Malaquias como Escrituras? É uma pergunta que eu estou fazendo para os irmãos. Vamos ouvir quais foram os livros que Jesus Cristo reconheceu como Escrituras. Veja Lucas 24, 36 a 53. Aqui Jesus Cristo está explicando quais são os livros da Bíblia que ele reconheceu como Escrituras. Então, meus queridos irmãos, os livros reconhecidos por Jesus Cristo como Escrituras foi os livros da lei, os livros dos profetas e o livro dos Salmos, porque são estes livros das Escrituras que testificam de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição. Então, irmãos, é um pecado gravíssimo aonde abrir a Bíblia e dizer que é a palavra de Deus. Não confundam a Bíblia dos religiosos da terra com as Escrituras proféticas. Até hoje, os religiosos estão de olhos fechados para não compreenderem as Escrituras. Os religiosos conhecem a Bíblia, mas desprezam as Escrituras proféticas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para todas as religiões da terra. Hoje é um dia aceitável do Senhor. Se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não rejeite, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram a voz naquele tempo, quando falava com eles, imagine nós hoje rejeitar a voz do Espírito Santo falando pela boca dos seus escritores sagrados. Então não podemos dizer que era a palavra de Deus, mas Deus estava inspirando eles para falar o que ficou escrito, inspirado pelo Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos, estamos finalizando esta mensagem, pedindo aos irmãos, tenham paciência, ouçam essa mensagem, que essa mensagem tem muito proveito para aqueles que querem conhecer a palavra de Deus, querem conhecer Jesus Cristo, querem conhecer a verdade e se libertar dos laços do diabo, o qual estão presos nos sistemas religiosos da terra. Então, para finalizar a nossa mensagem, nós dizemos: este é o conselho que Deus mandou dar para vocês através das Escrituras. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. E a Igreja de Jesus Cristo diga amém.